Fala, galera. Tosa na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 2, Fluminense 1 começa agora. Flamengo vence o Fluminense, faz 2-1 e encosta de vez nos líderes do campeonato, né? O líder, na verdade, é o Palmeiras. Palmeiras que empatou com o Corinthians lá no Itaquerão. O Corinthians com menos 2 jogadores, segurou até o final, perdeu 2 pontos. E o Flamengo segue a sua busca ali pelo líder, né? Tem um jogo a menos, tem 20 contra 26 do Palmeiras e pode diminuir para 3 pontos. E chega definitivamente para a briga. Está agora em segundo lugar na tabela. Vamos mostrar aí os 11 iniciais, falando do jogo. Bom, lembrando que o Flamengo voltou do Morro, teve toda a celeuma de troca de horário, etc., do jogo, troca de dia. Aí chora daqui, chora de lá, aquela coisa toda, vocês já sabem. Mas tá aí o time que o nosso querido Jardim botou em campo. O Fluminense acabou aceitando a troca, né? E de uma forma bem fidalga, mas também bem razoável, né? Entendeu que não mudaria muita coisa. Inclusive, o presidente do Fluminense soltou um vídeo hoje, assim, bastante ponderado, assim, eu achei até muito, assim, de todas as justificativas muito boas, assim, difícil refutar, mas enfim, o fato é que o Fluminense aceitou, o Flamengo jogou hoje e veio a campo com Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Paquetá jogando de volante, Arrasca, Plata, Lino e Pedro. Esse foi o time que o nosso querido Léo Jardim colocou em campo. Time cheio, né? Quer dizer, jogou com um time meio reserva lá no Morro e jogando aqui com um time cheio para o brasileiro, mostrando a importância que tem. De fato, tem o Flamengo atual campeão brasileiro e busca a sua defesa de título, né? E aí, cara, o Flamengo iniciou dominando completamente a partida. Assim, a tática, a forma de marcação do Léo, às vezes com dois um pouco mais à frente, os dois laterais, 2 pontas, né? Um lateral e um ponta, na verdade, mais espetados para dificultar a saída, deu muito resultado, né? Falando do início do jogo, aos 3, o Everton Araújo recebe na cabeça da área, ele dá um chute, ela passa muito perto. E aí, aos 7, a genialidade de Pedro Guilherme. Uma jogada em que o Flamengo pressiona a saída, a bola volta pro Fábio, o Fábio dá um chute, ou tenta dar um lançamento, o Lino consegue dominar a bola já dando pro Pedro, o Pedro nem olha o goleiro, simplesmente vira, em genialidade, vira e já chuta pro gol, um golaço. Faz 1-0 aos 7, e o domínio seguiu, o Flamengo seguiu dominando a partida. Aos 13, Plata faz uma grande jogada pelo lado direito, né? E aí ele acaba, o chute acaba sendo defendido pelo nosso querido goleiro Fábio, quase o segundo, aos 13. O Flamengo seguiu, aos 24, uma jogadaça do Lino, e cruza, a defesa corta, quase faz ali o segundo, e o Flamengo em cima, né? Com várias chances. Depois, aos 27, a Arrasca cobra o escanteio, a bola o Léo Pereira cabeceia, era para ter cabeçado para o meio da área, ele cabeceia para tentar fazer o gol, quase faz. Nisso o Fluminense não se viu o Fluminense jogar, a marcação do Flamengo era muito certa, marcava meia pressão, não marcava totalmente lá em cima, mas o Fluminense não conseguia fazer jogada alguma, o Flamengo conseguia matar jogadas e tendo protagonismo no primeiro tempo inteiro. Aí depois de novo aos 30, o Lino dribla, sofre uma falta perigosa, a Arrasca bate, o goleiro defende, uma bela defesa, a bola passa do lado do Léo Ortiz, cara, quase que ele chega. E o Paquetá, que eu vou depois falar sobre ele particularmente, faz uma jogada linda e vai, foi dono do meio campo do Flamengo, jogou solto, mas jogou de volante, eu falei que jogando vindo de trás eu gosto muito mais. E ele jogando de volante, ele distribuindo, faz uma jogada que coisa linda, que sai a falta, na verdade, né? É uma jogada que ele recebe, para a bola com o pé e dá um de calcanhar, o Lino toma uma adiantada e sai a falta. Jogando demais, então a gente vai falar sobre ele. De novo, aos 38, o Paquetá voando, o nosso querido Martinelli dá uma porrada e toma amarelo. E assim que acaba o primeiro tempo. O Flamengo domínio completo do primeiro tempo. O Fluminense simplesmente não fez nada. Poderia ter saído aí com os 2-3? Poderia.
Partidaça até o momento do Paquetá, partida muito boa do Lino, partida muito boa do Plata do lado direito, partida muito boa do Everton. O time inteiro, no primeiro tempo, foi muito bem, assim, né? E aí começa o segundo tempo, Pedro dá um passe pro Lino inacreditável aos 4. Uma bola, não foi chutão, não lembro se foi chutão, mas a bola segue, bate, rebate, ele baixa um pouco ali no meio campo, dá uma de trivela, o Plata na cara do gol, chute em cima do goleiro. E aí, logo depois, aos 4, né? Aos 5, gol do Pedro, né? E aí uma jogada que ela vira lá pro outro lado, né? Uma virada de bola do Ortiz. A primeira metida do Ortiz tinha sido metida pro Plata para cá. Jogadaça, o Plata consegue dar para trás pro Léo. O Léo de novo vira lá pro outro lado pro Lino. O Lino cruza de 3 dedos, o Pedro só de peito. Faz 2-0. Jogadaça. Flamengo, pô, voando em campo, aos seus 5, né? Aí aos 8, gol do Flamengo de novo, jogada do Pedro, acaba um bate-rebate, a bola acaba vindo o Pedro, aí o Pedro tava só ele, o goleiro tava na frente, tava bem impedido. Aliás, é importante falar que o Fluminense bateu muito no Flamengo, tá? Mas muita coisa. Até aí, aos 13, mais ou menos, o Flamengo vinha deitando o segundo tempo ainda. Poderia ter feito terceiro, aí aos 19. Uma jogada linda, a Arrascaeta dá um totó pro Pedro no bico da área, o Pedro bate, tirando o goleiro, ela explode na trave. A partir daí, eu acho que tem 2 pontos importantes a se falar, que eu falei ali, depois do jogo de cabeça quente, né? Eu achei que o Flamengo se retraiu muito, mas tem muito a ver com 2 coisas, né? Primeiro, a sorte do gol do Fluminense, né? De botar o time de novo no jogo, um erro, coitado, uma infelicidade do Alexandre, que vinha fazendo uma boa partida. E depois, principalmente, o cansaço, né? O time jogou muito fisicamente, correu muito até ali, até os 20, mais ou menos, 19, 20. E aí ele faz a primeira substituição, bota o BH no lugar do Lino, né? Isso aos 21. Aos 24, aos 24, não, aos 26, o Flamengo muda de novo, sai Rascaeta e Plata, entra Carrascal e Nico de la Cruz, porque ele tenta, o Fluminense já estava começando a chegar mais, empurrar mais, e ele perdeu um pouco de força na marcação, ele quis. O Arrasca já estava cansado também, o Plata tinha feito uma partida muito boa, principalmente na parte tática. Ele tira o Arrasca e o Plata, entra o Carrascal e de la Cruz, e aí é que eu falei, aos 30, uma infelicidade do Alexandre, uma bola boba, o Savarino faz o gol. E aí, cara, aí entra que eu falei, o Flamengo jogou a 3.000 cacetada metros, né? Tudo bem que foi um time mais ou menos reserva, mas praticamente todos jogaram um pouco. E, cara, se viajar para lá e voltar, teve problema do atraso, cara, tudo isso influencia, né? Principalmente a parte a física que o Fluminense colocou, né? O jogo físico que o jogo colocou em campo, batendo muito, inclusive. E a forma como o Flamengo correu, ele abriu o bico, né? Abriu o bico lá aos 30, 30 e pouco, 33 depois do gol do Fluminense. E aí o Flamengo botou a bunda na parede, o Fluminense partiu para cima. Só que ainda assim o Flamengo teve 2 chances claras de gol, né? Uma do Carrascal, que ele poderia ter chutado, ele acaba tentando dar o passe, e a do Bruno Henrique, que acaba recebendo essa bola do Pedro, acho que foi do Pedro ou do Carrascal, não lembro, não, do Carrascal. Entra, dribla o goleiro e chuta para fora, né? Aí, bom, o jogo foi até os 40, até os 52. O BH toma amarelo, o Everton Araújo também, aos 46, aos 48. O BH. Aí o gol que o BH perde, né, aos 48. Aí depois, aos 50, o Carrascal é expulso. Assim, foi uma jogada que, pô, eu acho que foi o Martinelli que ele recebe a bola, roda em cima dele, ele dá uma tesoura por trás, assim, quer dizer. Tudo bem, falou assim, mas o Martinelli também deu uma tesoura. Não chegou a dar uma tesoura, mas, pô, a dele foi claríssima, né? Pô, uma expulsão boba. Tudo bem, tentou, assim, o time já estava cansado, aquela coisa toda, mas não pode dar uma tesoura voadora em ninguém, né? E aí desfalca o Flamengo para o próximo jogo, mas aí não tinha muito o que se fazer, o Fluminense tentando uma pressão mais na base do abafa. Teve algumas chances, teve uma chance com o Carrijo, se eu não me engano, fez com o René de cabeça, que foi uma cabeçada quase de centroavante, Renézinho, cabeceou de centroavante, o Rossi fez uma grande defesa. Teve uma jogada do Carrijo, uma bola cruzada na área, o Carrijo subiu sozinho, cabeceou por cima, por sorte.
Mas fora isso, o Flamengo soube sofrer, vai, digamos assim, eu odeio essa palavra. Eu não gosto, assim, eu falei isso algumas vezes, falei no Twitter, eu não gosto desse negócio de o time baixar tanto a linha, dar a bola pro Fluminense, foi o que o Flamengo fez, mas tem alguns agravantes aí que eu fui injusto até, esqueci da viagem, 3.500, a viagem e jogar em 3.500 metros. Então, isso em algum momento o time ia baixar, não tinha jeito, ia baixar, eu digo, baixar a intensidade. Ele até tentou trocar alguns jogadores, mas o time já estava com o gol do Fluminense, botou o Fluminense de novo no jogo. Poderia ser muito mais tranquilo, é fato. Se o Flamengo faz os gols que perdeu, era 3-4, fácil. E assim, não seria justo, vai, porque assim, o jogo que o Flamengo fez, e aí eu posso falar aqui tranquilamente, é um jogo muito bom, o melhor jogo, o melhor primeiro tempo do Flamengo no ano, e é o melhor jogo que eu vi do Flamengo com o Jardim. Não seria justo o Flamengo perder esse ponto nesse jogo, né? Venceu porque mereceu vencer, jogou para vencer, né? De qualquer modo, eu odeio esse negócio de bunda na parede, que eu odeio baixar e dar bola e sofrer, não gosto, cara. Jogar em transição, não curto. Mas quem sabe, sabe, não sou eu, é ele. E, cara, a vitória importantíssima, como eu falei, o Flamengo vai a 20 pontos. O Palmeiras tem 26 e empatou com o Corinthians. O Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo vencendo o jogo a menos, que é com o Mirassol, faz 23, fica 3 do Palmeiras, sendo que tem jogo aqui no Rio no primeiro turno. Ou seja, o Flamengo pode, dependendo, passar o Palmeiras ainda na liderança. O defensor do título, né, o atual campeão, está na briga pelo brasileiro. Na quinta-feira teremos Flamengo e o time lá da Colômbia, que eu não sei, Independente Medellín, acho que é isso. Acho que é isso. Estarei lá no Maraca. Vou ver que vou. Até falando com a Amanda aqui, que a gente vai ter que voltar aí para os jogos, porque assim, essa coisa de eu estar desgostoso ainda tá meio que se dissipando, né? O Flamengo tem jogado bem e aí dá vontade de sair, né? Não tem jeito, eu queria estar lá hoje. Depois, principalmente, dos gols, né? Obviamente. Mas, de fato, é que foi uma grande vitória, uma bela vitória, uma vitória de 6 pontos, porque o Fluminense está ali com 20 também. Então o Flamengo fica com 20, mas com um jogo a menos. E vai com tudo aí para quinta-feira, para fazer 6 pontos aí no seu grupo na Libertadores e ficar tranquilo, né? E vamos que vamos, beleza? É isso, minha coluna de jogada 10 é essa. Não, não é essa. Vamos dar nota para os jogadores, cara. E, cara, difícil não dar uma nota baixa. É difícil dar nota baixa para esse time, né? Jogou muita bola. O Rossi, quando precisou, fez belas defesas, não falhou no gol. Vou dar 8 para ele. O Varela, muito bem também. Defensivamente, principalmente, também vai ganhar 8. Léo Ortiz, partidaça. Os dois zagueiros, né? Para mim, 8,5. 8,5 também o Léo Pereira, que fez uma partida muito boa. Cara, o Alexandre vinha fazer uma partida boa, mas esse erro vai acabar tirando um pouco de ponto dele, então vai ganhar 7. Everton Araújo, marcando pra caramba, jogou bem, achei que jogou bem, soltou mais rápido a bola, também vai ganhar 8. Paquetá, para mim, melhor em campo, quer dizer, não vai ser o melhor em campo porque o Pedro fez 2 gols, mas deveria. Que partida do Paquetá, né? E é aquilo que o meu querido Simões falou agora há pouco na resenha pós-rodada dele, pós-jogo. O Paquetá, quando tiver 100%, é game changing, sacou? É um cara que vai destruir no futebol brasileiro. E ele já tá fazendo mais um jogo bom, tá? Ele fez um muito bom jogo, até contra o próprio Cusco, mas esse jogo, principalmente, cara, dominou o meio-campo, jogando de volante, jogando mais atrás, vendo o campo de frente. Então, pô, isso faz toda a diferença. Jogadoraço e, pô, melhor em campo para mim vai ganhar 9. Arrasca, cara, muita gente falou que achou ele um pouco abaixo, eu não achei, eu achei que, pô, ele ajudou em alguns momentos, tem o passe da bola na trave do Pedro, se movimentou bastante, arrastou zagueiro, vai ganhar 8 também. Cara, o Plata fez uma partida muito boa para mim, muito boa, vai ganhando de novo o espaço, né, mais uma vez titular, ele tem muita força, né, cara, muita força, tem drible, tem chute e tudo mais, perdeu, tudo bem, gol, uma verdade, na cara do gol, mas é um cara que taticamente hoje foi perfeito, cara, marcou, ajudou, foi à frente, vai ganhar 8,5. Lino, mais uma partida muito boa do Samuel Lino, também vai ganhar 8,5, cara, ganhando o X1, né, 1 contra 1 lá, ele conseguindo ganhar, ganha mais confiança. O esquema do Jardim ajuda também, que ele fica um pouco mais livre, então se movimenta mais, então está ajudando a ele. A bola, os 2 passes pro. Vou dizer que o primeiro foi assistência, mas, pô, o passe foi dele. E o cruzamento pro segundo gol do Pedro é coisa de maluco.
voando o seu Samuel Lino, vai ganhar também 8,5. Pedroca não tem como, né? O 9,5 aí, né? Porque 2 gols, cara, e da forma que foi. Não tem como não ser melhor em campo, né? Paquetá destruiu que o jogo, vai ganhar 9, mas, cara, Pedro fez 2, né? Não tem como não dar 9,5 pra ele. E os que entraram, cara, assim, não tem muito o que falar, né? Entrou o Danilo, entrou quem mais? De La Cruz, entrou o Luiz Araújo, entrou o Carrascal, né? É... Cara, não tem muito o que falar. E Bruno Henrique, cara, não tem muito o que falar deles. O Bruno não teve chance, né, de fazer um gol. O Carrascal foi expulso, então, pô, assim, menção rosa mais pro Bruno mesmo. O Danilo entrou no finalzinho, então não teve muito, assim, né? Na verdade, até tirou uma bola e tal, mas não teve muito o que se falar. Mas, assim, no geral, acho que o time se ouve muito bem. Acho que o Flamengo foi muito bem 75. Vamos lá, vamos estar 75 minutos do jogo, 75% do jogo, vai. O Flamengo foi melhor. Depois aí deu bola pro Fluminense, mas aí até na conta tanto do gol do Fluminense que botou o time dele em campo, no jogo de novo, como também é o jogo no Morro, né? Então, assim, estamos chegando, rapaziada, estamos chegando. Já estamos ali em segundo, como quem não quer nada, o time vai começando a se arredondar, o Jardim vai começando a botar as asinhas dele de fora, e o Flamengo vai brigar, vai brigar. Vai brigar pelo mais um bico, quem sabe, hein? Quem sabe, né? Palmeiras hoje eu vi um pouco do jogo, achei fraco, assim, jogo bem fraco, com 2 a mais, não conseguiu criar nada contra o Corinthians, então assim, né, tá um time frágil, eu achei que era um time que tinha melhorado muito, mas dos 2 jogos que eu vi, achei bem fraco, tá, gente? Vi depois os melhores momentos, principalmente do jogo lá contra que eles empatam lá contra o Júnior Barranquilla, pô, olha, não sei, hein, cara. Se deixar, a gente chega de novo, beleza? É isso, agora sim. Minha coluna de jogada 10 foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até quinta. Tchau.